Senhores ministros e ministras, boa tarde. Procuradora-Geral, eu peço desculpas pela falta de cordialidade, mas como o tempo urge, eu quero ir direto ao ponto. Hoje aqui, eu acredito que essa Corte Suprema não tem que discutir a respeito se a contribuição sindical deve ser compulsória ou facultativa. Nós deveremos analisar não só em relação ao direito tributário, ao direito material, mas principalmente em relação ao direito sindical brasileiro e o direito coletivo. E esse tribunal aqui, ele precisa, é o que pugnamos, que ele analise as próprias decisões dessa casa. E por quê? Eu deixo aqui para vocês alguns questionamentos para que nós possamos refletir. Esta casa aqui, se decidir, de acordo com o parecer da Procuradora-Geral, de acordo com a Advocacia Geral da União, terá também que responder alguns questionamentos. Primeiro, as entidades sindicais se tornarão meras associações? Por quê? Essa Corte Suprema já decidiu que o sindicato não se equipara à associação. Sindicato desempenha o munus público em benefício de toda a categoria, conforme o artigo 8º da Constituição Federal. Nós tivemos aqui nessa bancada um instituto, uma associação e uma Advocacia Geral da União que trouxe claramente o posicionamento de que as entidades sindicais representam os seus filiados, e isso não é verdade. As entidades sindicais representam toda a sua categoria. Isso é ponto pacífico. O ministro Marco Aurélio sabiamente já decidiu isso inúmeras vezes nessa casa. Foi dito também que os sindicatos teriam condições de prestar as assistências judiciárias gratuitas, mesmo tendo condições de defender os seus trabalhadores. Mentira. A Lei 5.584 de 1970, que trata da gratuidade judiciária no âmbito da Justiça do Trabalho, em seu artigo 8º, ela traz a obrigatoriedade das entidades sindicais representarem juridicamente todos os trabalhadores da categoria, independentemente de filiação. Agora, como manter isso? Se transformarmos os sindicatos em meras associações, eu pergunto, representando apenas os filiados e contrariando a jurisprudência já pacificada por essa Corte Suprema, que diferencia sindicato de associação, como ficará a interpretação do nosso artigo 8º da Constituição? É por isso que a Federação dos Agentes Autônomos do Comércio está nessa tribuna defendendo a inconstitucionalidade dessa reforma. Também precisamos pensar no seguinte: as entidades sindicais não mais serão obrigadas a prestarem contas aos tribunais de contas, porque essa Corte Suprema também já decidiu que é devida a prestação de contas pelas entidades sindicais por se tratar de dinheiro público. Continuando, pergunto a vocês: os empregados pertencentes à categoria, mas não filiados aos sindicatos, que não contribuem com os sindicatos, eles terão direito aos benefícios previstos nos acordos e convenções coletivas já firmadas? Hoje, o sindicato ele é obrigado a ingressar com as ações coletivas. Como o nobre colega disse, nós temos inúmeras atribuições, inúmeras obrigatoriedades, e essas obrigatoriedades não estão só em acordos coletivos, convenção coletiva, só que nós somos obrigados e legitimados a mandado de segurança coletivo, ao mandado de injunção, à ação civil pública e a executar a sentença coletiva em benefício de toda a categoria, independentemente de autorização prévia, diferentemente das associações que vieram aqui defender a constitucionalidade dessa reforma. Continuando, será possível afirmar que o princípio da vinculação por categoria, que autorizou a OAB e os conselhos profissionais a instituírem e a cobrarem mensalidades, anuidades, com base no princípio da vinculação e nos moldes já fixados aqui mesmo por essa Corte, não será aplicados apenas e exclusivamente às entidades sindicais? À OAB, aos conselhos profissionais, o princípio da vinculação existe e vai deixar de existir através de uma interpretação equivocada do artigo 8º? Essa pergunta. Continuando, como será possível as entidades sindicais atender às requisições atuais de autuações por parte do Ministério Público do Trabalho, feitas, disparadas por trabalhadores da categoria, mas que não são filiados e que não contribuem com a entidade sindical? Porque hoje é muito importante saber que, infelizmente, o Ministério do Trabalho e Emprego está sucateado. O Ministério do Trabalho e Emprego fechou as portas em inúmeras cidades desse país. E hoje, se não forem os sindicatos a defenderem esses trabalhadores, eles estarão totalmente desamparados. Por fim, as entidades sindicais continuarão com poderes, como foi dito nessa tribuna, para firmar acordos, convenções, estabelecer banco de horas, negociação de PLR, planos de demissão voluntária e até mesmo demissão em massa, entre outras questões de extrema relevância, através de suas assembleias a toda a categoria. Mas eu pergunto, as mesmas assembleias não têm o poder de decidir sobre a instituição de contribuição a ser descontada de todos os trabalhadores? Pergunto, qual empregado que não contribuindo financeiramente à entidade sindical passará a contribuir se ele terá as mesmas garantias de quem não contribui? E por fim, eu gostaria de salientar
que, em que pese a Procuradoria-Geral da República ter dado parecer contrário à inconstitucionalidade, o próprio Ministério Público do Trabalho, através da resolução número 1 da Coordenadoria Nacional... Peço a Vossa Excelência, por gentileza, que conclua, porque exauriu o seu tempo. Da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, fez questão de trazer o seguinte: a manutenção da compulsoriedade da contribuição sindical ganha relevância quando verificamos que a reforma trabalhista acresceu sobremaneira os encargos do sindicato, como a criação de um rol de matérias em que os encargos em que o negociado poderá prevalecer sobre o legislado, inclusive e principalmente na perspectiva do negociado estabelecer condições de trabalho inferior ao assegurado em lei, sendo necessário,